Boa tarde, torcedor do Fluminense. Boa tarde, canal Araújo Tricolor. Aqui quem fala é o próprio. Então peço a você que está chegando a primeira vez no canal, que inscreva-se no canal, deixe o seu like, acione o sininho das notificações, faça seus comentários e compartilhe esse vídeo. E se você já é inscrito aqui no canal, se torne membro e ajude esse espaço a crescer cada vez mais, tá? Daquele botão ali, seja membro, você que já é inscrito, e torne-se membro aqui do canal. Eu não sei o que está acontecendo, mas o canal, ao invés de aumentar o número de inscritos, está diminuindo. Não sei porquê, talvez seja porque eu não passo pano, né? Sou passador de pano, nem para treinador, nem para presidente, entendeu? Eu torço para a instituição, tá? E hoje esse vídeo será feito para contar a minha trajetória como torcedor do Fluminense, tá? Eu não vou nem falar de patrocínio das massas Ravelli, que o WhatsApp é 22 9811 42 727, vou nem falar isso aí não. Vamos lá. Eu comecei a torcer para o Fluminense em 1969. Tá? Muita gente do Fluminense, hoje, influente hoje no Fluminense, está até dirigindo o clube como presidente, como diretor de futebol e tal, não sei o quê, treinador. Não estava nem no saco do pai deles quando eu já estava torcendo para o Fluminense. Certo? 1969. Né? Foi o ano que o Fluminense foi campeão carioca numa final contra o Flamengo. E ganhou de 3-2 com gols de Wilton, Cláudio Garcia e Flávio. E o Flamengo, os gols do Flamengo foram de Liminha e Dionísio, que era chamado na época de o bode atômico. Fluminense campeão carioca de 1969. Uma rodada de antecipação. 1970, o Fluminense se sagraria campeão brasileiro do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era o Robertão na época, que eram 17 clubes. Aliás, para mim, foi o brasileiro mais difícil de todos, porque o Fluminense enfrentou o Santos de Pelé, enfrentou o São Paulo de Gerson, o Canhotinha de Ouro, enfrentou o Corinthians de Rivelino, enfrentou o Palmeiras de Ademir da Guia, enfrentou o Atlético Mineiro de Dario, enfrentou o Cruzeiro de Tostão, enfrentou o Botafogo de Jairzinho, enfrentou o Internacional de Cláudio Miro, que na época era um artilheiro, e vários outros. Foi muito difícil esse campeonato. O Fluminense foi campeão brasileiro de 1970 num quadrangular, tá? Com Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Fluminense ganhou do Palmeiras de 1-0, gol de Mickey. Aliás, o Mickey foi o grande nome desse quadrangular, porque o nosso artilheiro Flávio estava contundido. Então entrou Mickey, o reserva, e Mickey reserva. Né? E o Fluminense ganhou. Aliás, ele fez os 3 gols nas 3 partidas do quadrangular. Primeiro gol de 1-0 do Palmeiras, gol de Mickey. Gol de 1-0 do Cruzeiro no Mineirão, gol de Mickey. E empatou de 1-1 com o Atlético Mineiro, gol de Mickey. O Atlético Mineiro fez até um gol de empate de Vaguinho. Foi o jogador que fez o gol de empate do Atlético Mineiro. Tá? Então, quer dizer, o Fluminense foi campeão em 69, carioca, 70 brasileiro, 71 se sagraria campeão carioca numa final contra o Botafogo. Uma final até hoje contestada pela torcida do Botafogo, que alega até hoje que o jogador Marco Antônio, que era o nosso lateral esquerdo, fez uma falta em Ubirajara, que era goleiro do Botafogo, Ubirajara Mota, né? E Lula pegou o rebote e fez 1-0. O Botafogo só precisava do empate, né? Aliás, o Botafogo, nesse campeonato, ele já se achava o campeão. Faltando umas 4, 5 rodadas de antecedência, já pegaram avião, botaram aquelas faixas na praia assim, fogão campeão, campeão, já era campeão. Né? Só que, não sei o que aconteceu, que nas últimas rodadas o Botafogo perdeu para o Flamengo, parece que perdeu para o Vasco, empatou com a América, e o Fluminense, na última rodada,
tinha que ganhar, mesmo o Botafogo tropeçando esse monte de jogo aí, ainda tinha vantagem do empate na final. E o Fluminense ganhou de 1-0, gol de Lula aos 42 minutos do segundo tempo. O nosso técnico era Mário Jorge Lobo Zagallo. E o Fluminense foi campeão carioca de 1971. Em 72, a final do Campeonato Carioca. Aliás, o Fluminense nessa época, quando não estava na final, sempre estava na final, mas quando não era campeão, era vice. Em 72, o Flamengo, que tinha sido campeão pela última vez em 1965, já estava 7 anos de jejum, o Flamengo, disputou a final contra o Fluminense em 72 e ganhou de 2-1. Foi 2-1 a final, merecidamente, né, com gols de Caio Cambalhota e Doval, e o gol do Fluminense de Jair Ganso. E o Flamengo foi campeão carioca de 1972, o Fluminense foi vice-campeão carioca. Em 73, demos o troco, porque o Fluminense disputou a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, parece que na quarta ou quinta-feira, no meio de semana, debaixo de chuva, no Maracanã, entendeu? E o Fluminense tinha um bom jogador chamado Manfrini, que arrebentou com o jogo. E o Fluminense, na final, ganhou de 4-2 do Flamengo, com gols de Manfrini, Toninho Baiano, Manfrini de novo e Dionísio. E os 2 gols do Flamengo, 2 gols de Dario, da Maravilha, o peito de aço, que vinha do Atlético Mineiro, foi artilheiro no Atlético, veio contratado pelo Flamengo, mas o Fluminense ganhou a final desse campeonato de 73, em cima do Flamengo, debaixo de chuva, no meio de semana, de 4-2, Manfrini acabou com o jogo. Em 74, o Fluminense chegou até a disputar a final da Taça Guanabara contra o América, mas perdeu de 1-0, gol de Orlando Lelé. Orlando, lateral direito. Aliás, o América tinha um timaço, o América tinha um time muito forte nessa época, o América era time grande. Entendeu? E o Fluminense não fez uma boa campanha, foi vice-campeão da Taça Guanabara, depois veio o segundo turno e tal, só sei que o campeão de 74 foi o Flamengo numa final contra o Vasco, o jogo foi 0-0 e o Flamengo só precisava do empate e o Flamengo foi campeão. Aí veio 1975, grande contratação da época, para mim um dos maiores jogadores da história do futebol, depois de Pelé, Garrincha, Johan Cruyff, Maradona, Zico e outros craques, foi Rivelino, Roberto Rivelino. O Francisco Horta, na época, trouxe Roberto Rivelino para o Fluminense. Mas quando ele veio para o Fluminense, ele não veio sozinho, não. Ele veio com Zé Mário, que era jogador do Flamengo, e Mário Sérgio, que era jogador do Vitória. Mas eram grandes jogadores. Então trouxe Rivelino, Zé Mário, Mário Sérgio. Aí depois, no meio do ano, trouxe Paulo César Caju, que estava lá jogando no Paris Saint-Germain, da França. Do Botafogo, ele foi para lá junto com o Jairzinho, mas aí veio para o Fluminense, né? Em 1975, o Fluminense sagrou-se mais uma vez campeão carioca, num triangular com Botafogo e Vasco. Fluminense, Botafogo e Vasco. O Fluminense meteu 4-1 no Vasco. 4-1 no Vasco. O Vasco ganhou de 2-0 do Botafogo. Então o Fluminense já foi para a final contra o Botafogo, podendo perder até por 3 gols de diferença. Perdeu apenas por 1 gol. Estou meio acomodado, né? E o Botafogo ganhou de 1-0, o gol de Ademir Vicente de falta. Eu estava lá no Maracanã, Ademir Vicente. Mas mesmo assim o Fluminense, mesmo perdendo, foi campeão em 1975. Aí veio o ano de 1976, o segundo ano da máquina de Horta. Aliás, para mim, o melhor time de todos os tempos do Fluminense. Renato, Carlos Alberto Torres, Miguel, Edinho Rodrigues Neto, Pintinho, Paulo César Caju e Rivelino, Gil, Doval e Dirceu. Esse time aí, para mim, é um time mágico que jamais sairá da minha memória. Para mim foi o maior Fluminense de todos os tempos e só tem campeonato carioca. Impressionante. Porque não ganhou o Campeonato Brasileiro, nem Libertadores, nem Mundial, por fatalidade. O Fluminense foi campeão carioca de 76, numa final contra o Vasco, né? Ganhou de 1-0, um cruzamento, aliás, aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, né?
que veio de Paulo César, Pintinho deu de cabeça, Doval cabeceou e a bola entrou mansamente no canto esquerdo de Mazzaropi, que era o goleiro do Vasco. E o Fluminense sagrava-se bicampeão carioca de futebol. Agora, chegou na semifinal contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, que o Fluminense tinha tudo para ser campeão brasileiro. O nosso querido presidente na época, Francisco Horta, mandou a metade da carga de ingresso lá para a torcida do Corinthians. Ele é maluco. Ele tinha que mandar 10% para a torcida do Corinthians, 90% para a torcida do Fluminense. Não, ele mandou a metade da carga de ingresso para a torcida do Corinthians. E na época, Rivelino, que foi ex-jogador do Corinthians, falou: presidente, você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Não, vou fazer. Presidente, aqueles caras são malucos, eu joguei lá. Eu joguei no Corinthians. Eles vão vir, hein? Não que vai vir nada. Rapaz, tinha mais corintiano. Cara, corintiano tá aparecendo. Corintiano, aquele dia, na semifinal do Maracanã, 76, dezembro, parecia até pombo, pardal, rolinha. Eu nunca vi tanto corintiano. Não cabia mais corintiano no Rio de Janeiro. Tinha corintiano na Praia de Caraí, em Niterói. Eu morava em Niterói nessa época. Eu nunca vi. Na hora que eu cheguei no Maracanã, eu fui de geral nesse dia. Quando eu olhei para a arquibancada, cara, que eu vi dividido meio a meio a torcida do Corinthians com a torcida do Fluminense, eu falei: porra, meu irmão, que isso, cara? E o Fluminense tinha um time muito mais técnico do que o time do Corinthians. O time do Corinthians era um time pesado, entendeu? Mas caiu aquele dilúvio no Maracanã. Aquele jogo era para ter sido interrompido. Mas como é que ninguém ia interromper um jogo com 70 mil corintianos? Tinham mais de 150 mil pessoas no Maracanã. Como é que ninguém ia interromper um jogo daquele ali? Não, o jogo vai ser adiado, com 70 mil corintianos lá no Maracanã. Então, virou um polo aquático aquilo ali. O jogo foi horroroso, 1-1, gol de Carlos Alberto Petinho para o Fluminense, gol de Russo, beijinho doce para a torcida pro Corinthians. Aí na disputa de pênalti foi para prorrogação, né? Não tinha futebol. Não tinha futebol, aqui não era futebol. Foi para prorrogação, não aconteceu não, foi para disputa de pênalti e o Fluminense perdeu na disputa de pênalti para o Corinthians. E no final, quem foi o campeão foi o Internacional, que meteu 2-0 nesse time do Corinthians. Em 77, quer dizer, o Francisco Horta, que ele montou a máquina em 75, azeitou a máquina em 76 e fundiu o motor em 77, porque em 77 parece que o mandato dele ia acabar. Ele falou: pô, não vou, eu arrumei o Fluminense, não vou entregar de bombejada para o próximo. Então destruiu, porque ele pegou, fez um troca-troca horroroso, mandou excelentes jogadores do Fluminense para o Vasco, para o Flamengo, para o Botafogo, e pegou bagaço de lá. Aí o Fluminense, meu amigo, não arrumou nada em 1977, tanto que o campeão foi o Vasco. Tá? O Vasco não era campeão desde 1970. Entendeu? E na final, parece que na final do segundo turno, que o Vasco ganhou os dois turnos, né? Ganhou o primeiro turno e ganhou o segundo turno. Ele foi campeão direto. Contra o Flamengo, na disputa de pênalti, o Vasco ganhou. E Tita parece que perdeu o pênalti. Tita era um garoto apenas do Flamengo, perdeu um pênalti. Entendeu? E Roberto Namite fez o gol que deu o título para o Vasco em 1977. Aí veio 1978. O Fluminense começou a se enfraquecer. Mandando um monte de jogador embora. Aí trouxe o Wendel, que era o goleiro do Botafogo, trouxe o casal do Santa Cruz, que na época o Santa Cruz era um grande time, trouxe Luiz Fumanchu e Nunes, o Fluminense. Né? E o Flamengo começou a se reforçar. Aí em 78, o que aconteceu? O Fluminense não arrumou nada, o Flamengo foi campeão em 78, 79, 79 especial. Eu nunca vi um time ser tricampeão carioca em 2 anos. Só o Flamengo conhece isso, né? Consegue isso. 78, 79 e 79 especial. Ah, pra puta que te pariu, né, Flamengo? Vai pra porra. Pagou 2. Mas, segundo a Federação Carioca de Futebol, foram 3. Né? Então o Fluminense em 78, 79 não arrumou nada. Em 1980, o Fluminense conseguiu montar um time competitivo. Pegou Edevaldo, que veio das divisões de base, Paulo Goulart, né? Tadeu, aí pegou, contratou 2 jogadores, Gilberto, que veio lá do time lá de Goiás, se eu não me engano foi do Goiatuba, sei lá, do Vila Nova, sei lá de onde, de Goiás. Trouxe Cláudio Adão, que veio do próprio Flamengo, entendeu? Jogou no Santos, no Flamengo, veio pro Fluminense, entendeu?
E o resto botou a molecada lá. Edinho, que era um grande jogador, pô, um zagueiraço, né? O time era Paulo Goulart, Edevaldo, Tadeu, Edinho, Rubens Gálix, Delei, Gilberto e Mário, Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. Então esse time do Fluminense de 1980, que foi o campeão carioca em cima do Vasco da Gama na final. Na final com gol de Edinho de falta, né? Edinho de falta. É isso aí. Agora, de 1981 até 1982, o Fluminense foi um time limitadíssimo, um time fraco. O Flamengo deitou e rolou. O Flamengo foi campeão Carioca de 81, campeão mundial, campeão da Libertadores, agora a porra toda, né? E o Vasco, campeão Carioca de 82, né? Em cima do Flamengo. O Fluminense só veio se recuperar em 1983, quando fez um troca-troca com o Atlético Paranaense. O Fluminense estava num limbo danado. O Fluminense mandou 4 jogadores para lá. Parece que mandou Zezé Gomes, Cristóvão. Mandou 4 jogadores para o Atlético Paranaense e trouxe o casal 20, Assis e Washington. Trocou 4 por 2. Mas esses 2 valiam muito mais do que os 4. Tanto que o Fluminense arrumou um grande time, tá? Em 83, e seria tricampeão carioca, 83, 84, 85, né? E o casal 20, Assis e Washington, que se vocês forem hoje nas Laranjeiras, vocês vão ver que tem um busto dos 2 lá. Aliás, muito merecido, entendeu? Muito merecido. Então o Fluminense foi tricampeão carioca, 83 num triangular, com Flamengo e Bangu. O Fluminense empatou com o Bangu de 1-1. Gol do Flamengo de 1-0, com aquele gol de Assis aos 45 minutos do segundo tempo do lançamento de Delei. E o Flamengo ganhou do Bangu de 2-0, e com esse resultado o Fluminense se beneficiou e foi campeão carioca de 83. 84, a mesma coisa. O Fluminense disputou a final contra o Flamengo no Maracanã e Assis Carrasco, mais uma vez, uma jogada que o René deu para Aldo foi na linha de fundo, cruzou, cabeçada de Assis, Filhol, que era o goleiro da seleção da Argentina na época, nem se mexeu. Cabeçada fulminante de Assis, Fluminense bicampeão carioca em 1984. E no mesmo ano de 84, o Fluminense sagrava-se campeão brasileiro pela segunda vez. Eu falei a primeira em 70, a segunda em 84. Tá? Numa final contra o Vasco. Entendeu? Que o primeiro jogo foi numa quinta-feira à noite, com o Fluminense gol de 1-0, gol de Romerito, e no domingo 0-0, então o Fluminense se sagrou campeão brasileiro de 1984, além de ter sido campeão carioca também. O Fluminense estava mandando no Rio de Janeiro, era o rei do Rio. Fluminense, olha quantos títulos eu falei, hein? 69, 71, 73, 75, 76, 80, 83, 84 e 85. O que ia acontecer? Mais um campeonato, o tri do Fluminense. O tri do Fluminense. O triangular final, Fluminense, Bangu e Flamengo. Fluminense, aliás, empatou de 1-1 com o Flamengo, foi gol de Washington de cabeça e gol de Leandro no último lance do jogo, 1-1. Aí o Bangu ganhou do Flamengo de 2-1 e foi para a final contra o Fluminense, precisando só do empate. Fez 1-0 com gol de Marinho no início do jogo. O Fluminense empatou aos 19 minutos do segundo tempo com gol de Romerito. E aos 30 minutos, uma falta magistralmente batida por Paulinho. O Fluminense fazia 2, Bangu 1. Aí teve aquele lance no final. Pô, mas o Cláudio Adão entrou na área. Cláudio Adão era do Bangu, né? Entrou na área, foi derrubado por Vica, que era zagueiro do Fluminense, foi pênalti. Aí o José Roberto Reit falou que não, já tinha terminado o jogo, confusão do cacete, foi uma porrada comeu. Só sei que o Fluminense foi tricampeão carioca. Até aí, eu acompanhei o Fluminense. Isso é sinal que eu sou pé quente. Pé quente. Porque a partir disso aí, eu passei a trabalhar embarcado. Eu casei, né? Comecei a trabalhar na Marinha Mercante, nos navios da Petrobras, navios petroleiros. Então, de 1985 até 1900 e, sei lá, 1900 e tantos anos, não sei o quê, eu não acompanhei mais o Fluminense. E o Fluminense ficou num jejum de 10 anos sem ganhar nada, de 85 até 95. Quando, por incrível que pareça, eu ainda estava embarcado. Mas em 95 eu estava de férias do navio,
quando o Fluminense disputou a final do Campeonato Carioca de 95 contra o Flamengo. O time do Fluminense era um time limitado. O Flamengo tinha um monte de craque. O Flamengo tinha Romário, que era o maior jogador do mundo na época da Copa de 94. 95, o Romário era o cara. Entendeu? Tinha Sávio, que depois foi jogado na Espanha. Aí teve Branco, que foi contratado, que era do Fluminense, foi pro Flamengo. Então, o time do Flamengo era uma seleção. Vanderlei Luxemburgo, que era o melhor técnico do país. E o Fluminense tinha Joel Santana de treinador. E só tinha Renato Gaúcho. Só tinha Renato Gaúcho. Porque o time do Fluminense era o Welleson Lima, Ronald Lima, Sorley e Lira. Era Márcio Costa, Djair, Ailton e Rogerinho. Renato Gaúcho e Leonardo ou Superézio. Era o time do Fluminense. Entendeu? E o Flamengo só precisava de empatar. O Fluminense foi lá e ganhou de 3-2 do Flamengo, com gols de Renato Gaúcho, Leonardo e Renato de Barriga. O Flamengo estava perdendo 2-0. O mais difícil foi empatar de 2-2 com gols de Romário, que nunca tinha... Desde que tinha iniciado a carreira, nunca tinha feito um gol no Fluminense. Fez esse dia, quebrou o tabu. Romário e Fabinho. Aí, aos 42 minutos do segundo tempo, uma jogada espetacular de Ailton, que chamou Charles Guerreiro para dançar. Um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Cruzou, chutou, a bola bateu na barriga de Renato, gol. Gol do Fluminense, campeão carioca de 1995. O Fluminense foi campeão. A partir daí, voltei para o trabalho. Eu não sei, cara. Eu não sei se eu sou pé quente, eu não sei o que eu sou. Entendeu? Eu só sei que depois que eu parei de assistir, o Fluminense começou a cair. Em 96 caiu, só não caiu por causa do escândalo do Ives Mendes, de Corinthians e Atlético Paranaense, porque ou rebaixava o Fluminense ia ser rebaixado com o Bragantino, mas aí ia ter que rebaixar Corinthians e Atlético Paranaense. Aí a CBF, não vai rebaixar Corinthians, Atlético Paranaense, então rebaixa ninguém. O Fluminense escapou, a culpa foi do Fluminense? Não. Aí em 97, o Fluminense caiu de novo, dessa vez caiu mesmo, e disputou a segunda divisão em 98, caiu para a terceira divisão. Tá horrível. Se tivesse 10 divisões, ia para a 10ª. Estava tão ruim que ia cair. E em 99 disputou a terceira divisão, ganhou e adquiriu o direito de disputar a segunda divisão. Quando, em 99, o Botafogo, através do caso do Sandy Rocha, do São Paulo, né? São Paulo meteu 6-1 no Botafogo, e o Botafogo entrou na justiça porque esse jogador era irregular. O que deveria ter acontecido? Que deveria tirar os pontos do São Paulo e nenhum ponto do Botafogo. Mas não, o Botafogo ganhou 3 pontos do jogo que ele perdeu de 6-1. De 6-1. Ganhou 3 pontos. Então ele rebaixou o Gama. O Gama foi para a Justiça Comum. E o que aconteceu? Aí a CBF não sabia o que ia fazer. Aí não rebaixa a Gama, não rebaixa Botafogo, não rebaixa ninguém. Vão criar outra Copa, criaram a Copa João Avelange. Aí chamaram Fluminense, Bahia, América Mineiro e Juventude. Mas até hoje, nego só fala de quem? Do Fluminense, diz que foi Eurico Miranda que botou o Fluminense lá. Puta que pariu, meu irmão. Eu vou te contar, hein? Que culpa que teve Fluminense nisso aí, cara? Porra, então ninguém fala do Bahia, do Juventude, nem do América mesmo, só fala do Fluminense, porque é um time grande, né? Aí, aliás, no ano 2000, né? E o São Caetano, que veio lá da Série B, quase ganhou a Série A. Alguém sabe dizer isso? É o São Caetano. Disputou a final. Qual foi a final da Copa João Avelange? Foi Vasco e São Caetano. Quanto é que foi o jogo? O Vasco foi campeão. O primeiro jogo 0-0, aliás, foi interrompido, né? Em São Januário, queda do Alambrado, então não sei o quê, estava 0-0. O primeiro jogo foi 1-1. Lá, parece que lá em São Paulo, 1-1. E o segundo jogo estava 0-0. Aí passou um mês e no Maracanã o Vasco ganhou 3-1 e ganhou a Copa João Avelange, né? 2001, o Fluminense disputou a semifinal contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, perdeu de 3-2, naquela época não tinha jogo de ida e volta, era só de ida, não tinha volta, entendeu? Aí em 2002, o Fluminense foi mais uma vez para a semifinal do Campeonato Brasileiro e foi eliminado pelo Corinthians na semifinal, 3-2, gol de 1-0 no Maracanã, gol de Romário, e perdeu de 3-2 lá no Morumbi. E aí veio esses anos aí, né?
Fluminense só conseguiu alguma coisa. O Caixão 2002, que o nego diz que era o campeonato carioca do Caixa d'Água, né? O Caixão 2002, foi campeão carioca em cima do americano. 2005, o Fluminense foi campeão carioca em cima do Volta Redonda, aquele jogo de 3-1. Aí o Fluminense só voltaria a ganhar alguma coisa em 2007 na Copa do Brasil, quando disputou a final contra o Figueirense, lá no estádio Orlando Scarpelli, gol de 1-0, gol de Roger Machado. Né? Empatou de 1-1 no Maracanã, com aquele gol de Adriano Magrão, e ganhou lá de 1-0. E em 2008, o Fluminense chegou à Libertadores, na final da Libertadores, perdeu para a LDU. Dos pênaltis, todo mundo... Pô, eu vou começar a reduzir a minha fala, porque até aí todo mundo já viu. Todo mundo já nasceu, todo mundo já viu. Agora, quando é lá de trás, eu tive que detalhar. Mas agora não, agora eu posso falar rápido, que todo mundo viu. Né? Foi vice-campeão da Libertadores. 2009 escapou do rebaixamento por milagre. Né? 2009, Cuca fez aquele time que pegou a garotada, pegou os medalhões e jogou para escanteio, pegou a molecada e salvou o Fluminense do rebaixamento. 2010 nós fomos campeão brasileiro. 2011 poderia ter sido bi, mas não fomos. Chegamos em terceiro lugar. Tinha chance de ganhar o campeonato. 2012 ganhamos de novo o Campeonato Brasileiro. 2013 a gente quase cai por causa daquele embrolho da Portuguesa com o Flamengo. Né? Aí de 2013 para lá, meu amigo, aí veio um festival de merda. A Unimed acabou, foi embora do Fluminense. A Unimed começou com o Davi Fischl. Em 1999, foi até 2013. Né? 2014 para lá, aí veio aquele tal de Peter Sinsen, Abade, um monte de técnico merda, o Fluminense só com um time ruim do caralho, entendeu? Mesmo assim, escapando todo ano de rebaixamento, até que veio o Mário Bittencourt. Mário Bittencourt, né? Veio o Mário Bittencourt, né? E o Fluminense, do ano de 2020 para cá, começou a fazer boas campanhas. Fez boa campanha em 2020, 2021, 2022 fez excelente campanha, foi campeão carioca 2021, 2022. Aliás, não foi isso? Não, 2022, 2023. Bicampeão carioca, em cima do Flamengo. E 2024 conseguiu a Aliás, 2023 conseguiu a Libertadores e 2024 a Recopa Sul-Americana. E agora nós estamos nessa situação aí. Qual é a situação que o Fluminense está hoje? O Fluminense hoje está classificado para as oitavas de final da Libertadores com o primeiro da chave, uma chave fraquíssima, na minha opinião fraquíssima, por isso que chegou em primeiro. Tá? Está nas oitavas de final da Copa do Brasil, porque enfrentou um adversário da terceira divisão, inclusive está mal na terceira divisão com o Sampaio Corrêa, e agora está na lanterna do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Na lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que o Campeonato Brasileiro é o mais importante do que as Copas, no caso a Copa do Brasil e a Libertadores. Se eu fosse o Fluminense, abria a mão disso aí, cara, e focava só no Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Brasil e Libertadores não rebaixa, agora o Campeonato Brasileiro rebaixa. Vocês já imaginaram o Fluminense no ano que vem disputando o Campeonato Mundial na segunda divisão? Vocês já imaginaram, numa semana o Fluminense enfrenta o Ituano, na outra semana enfrenta o Manchester City? Isso não existe, né? Não existe. Tá legal? Espero ter esclarecido alguma coisa da minha história como torcedor do Fluminense. Tá certo? Grande abraço, tenham vocês um ótimo final de semana e saudações tricolores. Repito, século XXI, eu dei uma pincelada rápida que todo mundo viu. Eu não vou falar redundância. Agora, antes disso, quem não viu, eu expliquei. Um abraço.